Muito boa noite, você ligado aqui no Amo Esporte, trazendo para vocês o melhor futebol no ambiente universitário. Bom, hoje nós vamos falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o mercado da bola e as principais seleções nacionais. E eu não poderia fazer isso sozinho, né? Estou acompanhado com meu amigo Guilherme Almeida. E aí, pessoal, e aí, Kaique, mais uma vez aqui no programa, apresentar aqui para vocês um pouquinho mais do nosso... o que a gente acha sobre o futebol no geral e também comentar sobre o mercado da bola, o que a gente acha e tal, né, Kaique? Sim, trazer todo o ambiente esportivo para dentro do ambiente universitário e deixar as pessoas a par também, Isso. né? E, bom, Gui, quando a gente fala de seleção nacional, a gente não pode deixar de falar da seleção brasileira, Lógico. da nossa incrível seleção, né? Que já não é tão mais incrível assim. Bom, Gui, a gente sabe agora que no dia 20 de março, o Brasil pega a Colômbia no estádio do Mané Garrincha. Né? A gente teve alguns cortados aí Bastante, né? pela seleção, a gente vai comentar sobre isso também. Mas, cara, sobre esse jogo de hoje, né? Nós estamos nessa gravação aqui no dia 19 de março. E, bom, quais são suas expectativas para esse jogo de Brasil e Colômbia? Mano, eu não espero muita coisa, na verdade, porque a seleção, como você falou, não tá tão incrível assim, não tá enchendo os olhos do torcedor, né, da seleção brasileira. Tem sérios problemas, né, que o Dorival precisa arrumar, né, como no setor defensivo, com algumas peças que já estão muito tempo no Brasil, na seleção brasileira e que muitas vezes falham. Então, tipo, eu acho que falta apostar mais nesses jogadores mais novos, como o Estevão, colocar também o João Pedro, né, do Brighton, que foi convocado. Sim, um ótimo centroavante. Muito bom jogador. E que tomou a 9 do Hendrick, né? Diga-se de passagem. E também entrou, né, no lugar de um jogador que foi cortado, né, da seleção brasileira, que foi o Sim, Neymar. sim. Acabou machucado, né, e acabou sendo cortado. E o Hendrick acabou entrando, mesmo que, né, não merecendo tanto, porque já foi meio que banco, né, Sim. na maior parte da temporada, não jogou tanto, né. Acho que existia mais jogadores que poderiam Mais ter opções, colocado. né, Gui? Isso. Alguns jogadores poderiam ficar no lugar do Hendrick, mas, né, como que eu falo, né, o Hendrick tem uma estrela, Tem né? uma estrela, o moleque tem uma estrela, isso é inegável. Então ele pode decidir muitos jogos, tá ligado? Então, Sim. acho que dá pra esperar um jogo tipo de 1-0, sabe, então 1-1, né? Então, não espero muita coisa boa, mas espero que o Brasil ganhe esse jogo. E você, o que você tá achando? Então, Gui, a gente tá comentando aí sobre os cortados pela seleção. Então a gente teve o Neymar, né, que atualmente está jogando pelo Santos, aqui no Brasil. Temos o Ederson, goleiro, que foi cortado também. Temos o Danilo, lateral direito, cortado também, né, que atualmente está na equipe do Flamengo. E também um zagueiro super importante que eu considero que é o Éder Militão, que vem já de umas lesões assim... Sérias, né? Sérias e contínuas, né? Gui, mas o ponto que eu quero trazer aqui, cara, que pra mim, pelo menos, não tem como a gente falar de seleção e não falar do Neymar, né? O Neymar é um cara que o assunto rende, da mídia, da Ibope, mas assim, cara, a importância do Neymar pra seleção é inegável, pelo menos no meu ponto de vista. Eu queria saber como é que você vê isso. O Brasil é favorito mesmo sem o Neymar, né? Mesmo que a gente tenha essas jovens estrelas ganhando espaço, como o Estevão, o Hendrick, esses jogadores. Cara, como é que você vê isso, assim, pro jogo da Colômbia? O Brasil ainda é favorito sem o Neymar? Olha, difícil. Eu acho que com o Neymar, a seleção joga um futebol muito diferente. Sabe? O Neymar é talentoso. Esquema tático. Isso. Tipo, o Neymar, querendo ou não, quando ele pega a bola, ele consegue abrir uns espaços que mais difícil você ter um jogador tipo, o Vinícius Júnior. Meu ponto de vista é que o Vinícius Júnior não conseguiria fazer algo que o Neymar faz em campo, que é ele pegar a bola, driblar, achar um ou dois jogadores sozinho, sabe? Então eu acho muito difícil que sem o Neymar a seleção vai fazer um ótimo jogo e quem sabe até sair com vitória. Com o Neymar é diferente, a postura da seleção é diferente. Engrandece, né, Gui? Isso, o pessoal parece que a seleção joga num conjunto diferente, sabe? Tipo,
os jogadores ficam com mais vontade. Sim, por tá se jogando. entregam mais. Isso, porque eu acho também que é você jogar com o seu ídolo. Tipo, você criança, vê o Neymar jogando no Santos. Tem como referência. Vê ele jogando pelo Barcelona, jogando muito. Então você cresce vendo ele e, tipo, ao mesmo tempo você tem chance de jogar com o jogador que é ele. Concordo. Então, jogar com engrandece o jogador impacta e faz ele ter mais vontade. Então, Concordo. acho que com o Neymar a seleção outras coisas. E querendo ou não, Gui, a gente vê a seleção como também favorita. Porque é um jogo em casa, é um jogo em Brasília, no estádio do Mané Garrincha, né? E assim, a Colômbia... O Brasil está na 5ª colocação, se eu não me engano, né, das eliminatórias. Isso. A Colômbia eu acho que está... Acho que está em 3ª, mas é um ponto. Um ponto, da né? brasileira. E, bom, a gente pelo menos espera que no papel a seleção se sobressaia, né? Como você citou do Vinícius Júnior, era para ser um dos principais jogadores, por todo o histórico, por todo o talento, por todo... O que ele tá fazendo, né? Sim, tá foi campeão do mundo, foi the best. Só que a gente vê que esse desempenho dele na seleção é totalmente diferente do que é no Real Madrid. Isso é o que me pega um pouco. Às vezes eu me pego assim também vendo mais do Rodrigo como protagonista da seleção. Sim. Tanto que, não sei se você acompanhou, mas o Rodrigo é o atual camisa 10. Sim. Com a ausência do Neymar. Há um tempo já, na verdade, né? Já vem de um tempo. Então, assim, eu sou um cara que acredito nisso. Cara, camiseta pesa. E você ser o número 10 de um time pesa mais ainda. E assim, a gente tá falando de seleção brasileira, sabe? É a maior seleção do mundo. 10 do Pelé, 10 do Zico. 10 do próprio Neymar. 10 do próprio Neymar, 10 do Kaká, sabe? Então, assim, é uma camiseta pesada. E a gente vê o Rodrigo se destacando. Porque chega a ser até algo engraçado, porque no Real Madrid a gente vê muito mais um protagonismo do Vinícius Júnior do que do Rodrigo. E na seleção a gente vê muito mais um protagonismo do Rodrigo do que do Vinícius Júnior. É como se o Vinícius Júnior não rendesse o que se espera, né? Sim. Tipo, o Vinícius Júnior não conseguia apresentar o futebol que ele apresenta no próprio Real Madrid na seleção brasileira. Aí não sei se isso deve ser por conta do técnico ou se é o futebol totalmente diferente. Totalmente diferente. É um quesito a se pensar. Mas, Gui, eu acho que a gente também não pode deixar de comentar do Rafinha. Do Rafinha, que vem tendo um desempenho excelente, que vem sendo artilheiro da Champions League pelo Barcelona. Cotado com o melhor do mundo também. Cotado com o melhor do mundo, junto com o Salah e Mbappé e outros jogadores, né? Eu pelo menos relembro do início do Rafinha na seleção, assim, muito eufórico, quando ele jogava ainda pelo Leeds United. E depois a gente vê uma queda, assim, tipo, tremenda. Tremenda e... Quando ele foi pro próprio Barcelona, né? O próprio Barcelona. Eu lembro que, o pessoal falava assim, é o Bagrinha. Bagre, né? Bagre Rafinha. Ou seja, querendo desmerecer, até zombar dele, mas assim, cara, ele vem tendo um desempenho abismal, eu diria. Com certeza, a gente vai falar sobre o Lamine Yamal, que, né, joga com ele, o Gavi, o Lewandowski, sim, é uma equipe. Mas também, eu acredito que assim, o Rafinha, no bom momento dele, ele se destaca. E ele não esconde a responsabilidade. Ele procura muito jogo, né? Eu não sei, a gente vai comentar também sobre o Brasil e a Argentina, mas eu lembro também de um jogo do Rafinha contra a Argentina, em que ele toma uma cotovelada, eu acho que ele corta os lábios, a boca, assim. Sim. Cara, foi algo assim, ele deu uma lambreta, eu acho, foi algo do tipo. E, cara, ele seguiu o jogo. E o cara que bateu nele nem cartão levou. Né? Sabe? Tipo da Argentina. Mas enfim. A gente tá discutindo o desempenho dos jogadores. O Endrick, de primeira mão, a gente vai falar isso, ele não foi convocado, né? O que chegou a ser estranho pra mim, porque o Endrick, pelo menos, na maioria das vezes que ele entrou, ele se destacou, né? A gente vai estar falando também dos goleiros, que eu não sei se você viu a convocação. Lucas Perry, o Bento, né? O Bento e o Alisson. Né? Eu vou estar até pegando aqui para confirmar. O Alisson, que também é um ótimo goleiro, né? Ele que, no geral, tá indo muito bem no Liverpool, né? Fazendo ótimos jogos, né? Como na oitavas que teve contra o PSG.
que ele conseguiu fazer um ótimo jogo de ida e até mesmo de volta, que na ida, que o Liverpool acabou ganhando, acho que lá no estádio do PSG, o Alisson, que tirou uma nota, foi muito bem no jogo, pegou várias bolas difíceis do Kvaratskhelia, do Dembélé, de alguns outros jogadores do PSG, e na volta, que mesmo o time perdendo de 1-0 e sendo eliminado nos pênaltis, também fez uma ótima partida, tendo uma grande oportunidade de defesa, né? E que infelizmente o Liverpool acabou não sendo muito eficiente no jogo da ida e também no jogo da volta, onde sofreu muito pressão do PSG. Então, na seleção brasileira eu também acho ele um ótimo goleiro, que tem a acrescentar muito, né? É o melhor goleiro do Brasil que o Brasil tem, né? E então eu acho que não tem um goleiro melhor. A não ser, tipo, podia brigar com o Ederson, né? Que também, infelizmente, acabou sendo cortado por lesão. Então, titular mesmo tem que ser o Alisson, por ser um ótimo goleiro no geral e tudo. Gui, como você mesmo falou, o Brasil não vem sendo favorito nos últimos jogos contra a Argentina. Vem de uma maré de derrotas, mas como a gente está comentando aqui, o Neymar também é desfalque na seleção brasileira, porém a seleção argentina também tem desfalques muito importantes. No caso do Lionel Messi, né, e do Lautaro Martínez, como você comentou. Mas para esse jogo eu não acho que o Brasil seja favorito, por jogar fora de casa, por ter toda aquela atmosfera que a gente sabe que faz diferença. Mas conta com esses principais desfalques, tanto do lado do Brasil quanto do lado da Argentina, né? O Messi mesmo, eu tenho informação aqui da OneFootball. O Messi sofreu uma lesão muscular e ele tá fora, né, dos compromissos da Argentina. Lesão muscular, já não é um jogador tão jovem, não é mesmo? E já que a gente está falando de seleção, muitos jogadores, não só seleções sul-americanas, mas também seleções europeias, muitos jogadores importantes estão se focando suas principais seleções. Uhum. Bom, a gente já falou do Neymar, né? A lesão do Neymar também, de novo, um problema físico, né? Uma coisa que a gente pode discutir também, porque é um jogador muito bom, mas só que infelizmente peca no o extracampo é o que acaba pegando. Ele acaba não se cuidando tanto, né? Sim, um jogador muito importante também, Gui, é o Cole Palmer, que é da Inglaterra. Também sentiu um problema muscular e não vai defender a Inglaterra. Um dos principais meias hoje do futebol inglês. O craque do Chelsea. O craque do Chelsea, né? O gelado, né? O Cole Palmer. O Lautaro Martínez, como a gente comentou, não saiu sobre por que ele foi desfalcado. Provavelmente deve ter sido uma lesão também muscular. E para não prejudicar também, acho que a Inter de Milão, eles acabaram não se deixando muito. Né? Vou te falar um aqui, Gui, daqui a pouco, que acho que o pessoal também não esperava. Mas pela seleção também europeia, o Jack Grealish, né, que atualmente defende o Manchester City, em fase conturbada, também não foi convocado. Gui, eu não vou saber nem falar pro pessoal também a fonte, mas eu recentemente vi um vídeo no TikTok do Grealish saindo de uma boate na Inglaterra. E assim, cara, saindo cambaleando, literalmente. Se eu achar o link ou o vídeo, eu vou mandar e tá deixando pro pessoal aí. Mas, cara, assim, é uma fase muito triste, porque o Grealish foi comprado por muito dinheiro, né, pelo Manchester City. É um bom jogador. No esquema tático do Guardiola encaixou muito bem, mas a gente não sabe os problemas extracampo que o jogador pode estar enfrentando. Mas eu, como mente de profissional, cara, profissional. Não tem como você ser um jogador amador ou querer ser um jogador de várzea jogando em uma das principais ligas do mundo hoje. É uma coisa que eu não entendo, é um jogador que, tipo, ele tá a principal liga do mundo, um dos principais times do mundo, e ele vai lá e ele faz uma... desperdiça essa oportunidade. E, tipo, muitos garotos, né, tentam matariam batalhar, e morreriam por isso. Ele tá no lugar dele e ele vai lá e ele começa a fazer uma coisa dessas. É uma coisa que eu nunca entendo. Enfim, né, Gui? São escolhas. Gui, não sei se você sabia, né, o pessoal, Paulo Dybala também não foi convocado. O Dybala não sabia. O Dybala também pode perder o resto da temporada, não sei exatamente qual foi a lesão. O Rodri, atual Golden Boy, vai ser desfalque também da Espanha. Tá se recuperando de uma lesão no joelho. O Florian Wirtz, da Alemanha, jovem jogador, ele tá no Bayer Leverkusen, se eu não me engano. Baita jogador, baita meio campo. Muito bom jogador.
E também pela Inglaterra, James Maddison, né, que atualmente está no Tottenham. Também não foi lembrado por Thomas Tuchel. E também, de novo, pela seleção espanhola, Daniel Carvajal, né, um dos principais laterais direitos hoje da seleção espanhola, mas também já está numa idade avançada. E para a gente não se alongar muito nisso e atualizando o pessoal, a gente vai falar agora sobre o mercado da bola. A gente falou do Neymar aqui, o Neymar retornou para o Santos depois de 12 anos, o que é algo assim, extraordinário para a gente aqui, mas que a gente espera ver mais ainda, né? A gente sabe que tem um interessezinho do Barcelona por ele. Não só do Barcelona, né? Também outros clubes. Outros clubes, mas acho que o principal desejo seria o Barcelona, né? Por todo o histórico, por tudo, enfim. Não tem aquele lance de contrato dele que ele tem até metade do ano. Sim, pra decidir, pra né? decidir se ele vai continuar no Santos ou se ele vai pra algum time europeu. Sim, a gente vai estar vendo isso aí também, né? A gente tem que esperar porque parece que ele e o pai dele querem prolongar o contrato dele e jogar ele pelo menos um ano no Santos, né? Eu acho que ele é até bom, por conta já que o futebol brasileiro é um futebol mais pegado e físico, sim, é até bom pra ele, tipo, melhorar um pouquinho mais o físico dele, que tá prejudicado, né? E quem sabe a gente pode ver o Neymar no Barcelona novamente, né, em alto nível, jogando com Lamine Yamal, Rafinha, pode ser um baita jogador. Enfim, e mais vem tendo esses problemas musculares, o extracampo, não participou da semifinal do Paulistão, né, contra o Corinthians. A sua ausência na convocação era esperada. Era esperada. E a gente levanta dúvidas sobre o seu futebol, né, em alto nível e até no futebol europeu. Que como um brasileiro, né, como a própria população do futebol, espera que, não só brasileiro, mas também mundial, espera que ele volte a praticar o futebol que praticava, né, no Barcelona, no PSG. E, tipo, é um ótimo jogador que, infelizmente, né, tem os seus problemas extra-campo. Sim. E que eu espero que ele melhore pra ajudar a própria seleção. Faz falta o camisa 10 que ele é. Sim, e a gente também não pode esquecer, Gui, que o próprio Estevão, agora convocado para a seleção brasileira, também agora no meio do ano vai pro Chelsea, né? O Chelsea que vem comprando todos os jovens que veio por aí. Tem também um lateral também, que era do Corinthians, que fez uma boa copinha, né? O Denner. Sim, acabou fazendo gol na final contra o São Paulo. Foi contratado também. Isso, que foi vendido por 10 milhões de euros e acho que 4 milhões de adicionais, tudo assim. E também é um ótimo lateral, 17 anos, muito novo. Muito novo. Tem muita coisa a apresentar pro futebol europeu também. E eu acho que ele é também um futuro jogador da seleção. Sim, sabe? Um dos craques, pode ser um dos craques. Isso. E também, Gui, o David Washington também, que voltou pro Santos. Foi uma coisa que não foi muito comentada, mas o David Washington estava há um tempo também no Chelsea. Só que eu aprendi ele foi se destacando. O Santos foi lá e pediu o retorno dele. Acho que acabou fazendo uma compra de empréstimo, né? O David Washington também agora tá pelo Santos. Gui, tem alguns rumores também do Jorginho do Flamengo, né? O Jorginho que é brasileiro, mas tem naturalizado italiano, então acabou jogando pela seleção italiana, e que é um baita jogador, acho que vai ser um baita reforço pro Flamengo, né? Algo muito bom. É um ótimo jogador aqui no Brasil. Não sei se na Europa ele tá no Arsenal, né, que ele tá atualmente. Não sei se ele tá desempenhando o futebol que se esperava dele, que é em 2021, ele jogava no Chelsea também, na seleção italiana. Não sei se ele ainda pratica no futebol. Eu acho que deve ser um pouco mais abaixo. Uma dúvida é ele jogar um futebol de alto nível. Isso. Mas eu acho que no Brasil, eu acho que ele se destacaria e muito. Como jogadores como Memphis Depay, que mesmo que na Europa, sendo um ótimo jogador, acabou tendo momentos de oscilação, e que no Brasil, quando chegou no Corinthians, ele veio sendo um dos craques, né, junto com o camisa 10 do Corinthians naquela época, que era o Garro, e também com o André Carrillo. Então, eu acho que tem a acrescentar no Flamengo do Felipe Luiz, e que é uma peça importante. Isso, e que brigaria muito pela temporada ser o melhor meia e provavelmente o melhor jogador do Brasil. E bom, a gente também não pode deixar de encerrar com a rescisão do Coritiba pelo jogador Rafinha, que jogou pelo Flamengo, jogou pelo São Paulo, e o Coritiba rescindiu com ele porque acho que teve um jogo contra o Santos
E o Rafinha optou por jogar um jogo festivo pelo Bayern de Munique, né? Algo assim estranho para um profissional, um cara que foi revelado pela base do Coxa, né? Mas enfim, escolhas. São jogadores que já têm seu nome na história e acabam optando por outros objetivos, né? Que também eu não sei se fez sentido esse negócio lá. Ele estranho, né, Gui? É estranho. Eu acho que ele comentou no Coxa, que acho que ele tava machucado, alguma coisa assim. Sim. Aí depois, um tempo depois, ele foi pro jogo. Então não faz muito sentido. Tá. Bom, Gui, a gente também não pode deixar de comentar da UEFA Nations League, né? Com os principais jogos das quartas de finais. Os confrontos definidos são Itália e Alemanha. Dá pra ter uma baita expectativa desse jogo. Dinamarca e Portugal, com o robozão aí na volta dos gramados. E na busca dos seus 1000 gols, né? 1000 gols também, a gente pode deixar de falar disso. Holanda e Espanha, né? Da volta do Memphis Depay. Nosso caro Memphis Depay. Que acaba voltando pra seleção holandesa. Né? E ele foi titular, né? Ele tá sendo titular no exato momento que tá tendo o jogo. E também, Gui, Croácia e França. Pra encerrar. Jogão. Para encerrar, Croácia e França também, a gente tem muita expectativa. Acho que saiu até uma declaração do Mbappé, uma declaração que ele fala que as coisas têm que mudar, têm que ser diferentes. Acabou repercutindo um pouco isso. Mas, cara, é isso. É isso que a gente vem falando e vem comentando para o pessoal também se inteirar. É basicamente isso. Essas seleções nacionais, sul-americanas e europeias, né, Gui? E, bom, a gente agradece pelos telespectadores estarem aqui com a gente. Espero que vocês curtam e acompanhem, estejam aqui conosco toda quinta-feira às 7, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, a gente trazendo as principais notícias do mundo do futebol para vocês nesse ambiente universitário. Eu sou Kaique Duarte, estou aqui com meu amigo Guilherme Almeida. É muito bom estar aqui, né, cara? Muito bom estar trazendo o melhor do futebol para vocês e as principais informações. Até logo. Até. Hoje o futebol vai estralar, porque eu vou pra lá, eu vou pra lá. Hoje o futebol vai estralar, porque eu vou pra lá, eu vou pra lá. Chama a galera que hoje é dia de futebol. Tá todo mundo esperando o Hexa aqui debaixo do sol. O Luvio